Oi, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos começar nossa correção com o livro de português, tá? Lá na página 92. Então, o número 6 era para escrever o feminino dos adjetivos pátrios. Inglês, inglesa. Chinês, chinesa. Dinamarquês, dinamarquesa. Polonês, polonesa. Norueguês, norueguesa. Libanês, libanesa. Muito bem, quem acertou, não esqueça, não tem acento. E todas essas palavras, elas passam a ser com ESA no fim, que é o que? O sufixo, tá bom? Número 7. Complete as palavras com os sufixos esa e esa, com Z e com S. Milanesa, com EC. Tristeza, com Z. Siamesa, com S. Grandeza, com Z. Sobremesa, com S. Gentileza, com Z, que vem de gentil. Esperteza, com Z, que vem de esperto. Camponesa, com S, que vem de camponês. E freguesa, com S, que vem de freguês, certo? No número 8, nós vamos fazer o quê? Destacar os adjetivos e escrever os substantivos derivados, né? Não esquecendo que eles serão com Z, tá? Duro, dureza. Áspero, aspereza. Pobre, pobreza. E magro, magreza. Muito bem. Na página 93, nós tivemos uma produção textual. Inclusive, eu recebi algumas. Então, parabéns para você que fez uma estrutura de poema, falando sobre a fome, né? Com bastante argumento, com algo que fez sentido. Eu recebi um poema que não fazia sentido. Parecia uma estrutura de texto, né? Como redação, que nós costumamos fazer. E o conteúdo em si não tinha muito sentido. Então, eu conversei, falei com o aluno, ele ajeitou e ficou, ó, joia. Nós precisamos ler, eu sempre digo isso, ler para que a nossa produção fique, ó, ótima. E nós precisamos exercitar essa leitura, porque vocês estão indo para um 6º ano. Então, toda atividade que tiver uma brechinha para uma leitura extra, vocês têm que ler, tá bom? Vocês têm que fazer esse exercício de leitura. Ler, eu não entendi. De onde surgiu essa data? De onde surgiu essa data comemorativa? O que foi que aconteceu nesse dia? Vá ler para poder sua produção ter bastante consistência, né? A pessoa que vai ler vai gostar da sua produção, tá? Então, eu recebi algumas, gostei. Essa desse aluno, eu conversei com ele, ele caprichou, me mandou de volta e eu gostei, tá bom? Então, assim, nós terminamos a correção de português. Agora, nós vamos corrigir geografia. Geografia. Olha, no número 1 tem assim: observe o mapa da região norte e selecione apenas um estado para pesquisar e descrever suas principais manifestações culturais. Então, cada um pesquisou, né, o estado que quis, e eu dei uma olhadinha sobre o Amazonas, né, e eu achei comemorações lá no Amazonas, ciranda, boi-bumbá, dança internacional, garrota e quadrilha, né? Também achei festivais de quadrilha. Eu achei
falando sobre barracas e comidas típicas que tem nessas festas juninas, que nesse ano nós temos certeza que lá não vai ter, né? Porque no Brasil todo não está tendo as comemorações juninas. O que foi mais que eu achei lá no Amazonas? As manifestações de lá exaltam os valores da região, né? As crenças, os costumes, tanto da capital quanto do interior. Eu vi também eu li também sobre algumas manifestações da cultura popular portuguesa, né? Porque como os portugueses eles vieram para cá, então tem muita coisa que acaba que, principalmente na região norte, acaba-se que vai pegando um pouco da cultura portuguesa, certo? Como nós já sabemos, temos a disputa dos bois, né, garantido e caprichoso, né, o boi mais produzido. Então, tudo isso eu dei uma olhadinha lá no Amazonas, tá? E aí vocês pesquisem também, né? Tem gente que já fez e coloca aí algumas coisas do número 1 voltadas para cultura, manifestações culturais. No número 2, sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. Algumas lendas, né? Lenda como a da Iara, da Cobra Norato, do Barba Ruiva, da Vitória Régia, do Curupira, do Irapuru. Essas lendas que eu estou citando são lendas que tem aí, né, no nosso livro, mas você pode... deixa eu ver aqui outras, né? Embora você não leia sobre elas agora, mas você pode pesquisar os nomes de outras lendas da região norte, tá bom? Como a que eu comentei, né, do Guaraná, a lenda do Guaraná. E aí nós temos o artesanato, que é peças com palha e cerâmica. Na gastronomia, você vê no seu livro, e também você pode pesquisar, sem problema nenhum, né? Sobre outros pratos que não vimos aí, e pode acrescentar. Pato ao tucupi, caldeirada de tucunaré, maniçoba, tacacá, tartaruga ensopada. Tudo isso são como se fossem os pratos principais da região norte. Nos foguetes e nas festas, Círio de Nazaré e Festival Folclórico de Parintins, certo? Então, quando você vai pesquisar, você vai achando outras coisas que não tá no nosso livro, né? Então é isso. Nós terminamos a correção de geografia também, certo? Aí, quando eu estava lá olhando as manifestações folclóricas lá da região norte, na minha pesquisa, eu vi também a questão das manifestações folclóricas voltadas, né, as manifestações culturais voltadas também para o teatro, né? Lá as pessoas também valorizam muito. Existem teatros lá muito bonitos, né? Erguidos lá na região. Então, eles valorizam muito a cultura teatral, as peças teatrais, as manifestações artísticas em teatros, né? Eles valorizam muito. Vocês também podem dar uma pesquisada nisso aí, tá bom? Então, é isso. Preste atenção na aula de hoje, né? E outra coisa, amanhã nós teremos aula online. A nossa aula agora começa de 4 e vai até mais ou menos 5h20. Então, antes da aula, você pode ir conversando com a gente, né? Como entra, se você não conseguiu da outra vez. Muita gente conseguiu, então já sabe. Espera o link, né? Se você tá com dificuldade de entrar lá. Teve gente que só entrou depois que recebeu o link. Mas, de antemão, vai lá na agenda, lá onde tem evento agendado, procura lá a sala,
né, que é a sua sala. Se você entrou pelo seu nomezinho, então é lá a sua sala. E aí nós vamos ter novamente um momento que tivemos na semana passada, tá certo? Não esqueçam, a nossa aula é de 4 horas, tá bom? Preste atenção na aula de hoje.